Olá, tudo bom? Hoje eu separei para você uma lista muito importante de 10 remédios que podem sobrecarregar o coração, piorar a saúde cardiovascular, e muitos desses remédios são de venda livre. Muita gente consome assim à torta e direito, sem orientação médica, e podem trazer problemas para o coração. Muito importante você saber quais são eles. Fica aí até o final, que inclusive no final eu vou te falar de um problema em comum que todos eles têm, que é super importante, você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho no Instagram, me segue por lá. Tem outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais sobre quais são esses remédios que podem prejudicar muito a saúde do coração, das artérias, dessa parte cardiovascular toda. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre saúde do coração, das artérias, dando muitas dicas de fortalecer o seu coração, né? Que é algo, obviamente, super importante pra gente. Então, separei aqui alguns remédios, inclusive alguns que são muito comuns de serem utilizados no dia a dia e que é importante que a gente saiba alguns riscos que pode correr utilizando eles. Primeiro grupo de remédios são os anti-inflamatórios não esteroidais, principalmente daquela classe do ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. Esses remédios normalmente são utilizados para febre, para dor, e muitas pessoas não sabem que eles podem trazer efeitos colaterais ruins para a saúde do coração. Quando usados em uma quantidade muito grande por um período de tempo excessivo, eles podem fazer com que você tenha retenção de sódio, retenção de água no corpo, podendo levar a aumento da pressão arterial e inclusive podem levar a eventos cardíacos como o próprio infarto do miocárdio e outras condições de saúde em pessoas que já têm alguma propensão de terem doenças cardiovasculares. Segundo grupo de remédios são os descongestionantes nasais, como a fenilefrina, pseudoefedrina. Eles são remédios que muitas vezes estão naqueles antigripais, mas também muitas vezes estão em gotinhas, sabe? Que a gente pinga no nariz para desentupir o nariz. E eu sei que tem gente que é viciada, digamos assim, nessas gotinhas, usa muitas vezes por dia, quase todos os dias. Esses remédios agem por uma vasoconstrição, eles diminuem, né, o calibre desses vasos do nariz para melhorar a respiração, para diminuir aquele edema, melhorar a respiração, facilitar a passagem de ar. Só que ele não age só nos vasos do nariz, ele age no corpo inteiro, inclusive pode agir nos vasos do coração, então acaba sendo muito complicado o uso dele de forma indiscriminada e por muito tempo. Ele pode aumentar o ritmo cardíaco, pode aumentar a pressão arterial e até desenvolver eventos cardíacos em pessoas com maior susceptibilidade. Tem um outro grupo de remédios que a gente tem que ter cuidado específico, que são aqueles medicamentos antigripais combinados. Muitos deles têm antihistamínico, que é remédio para alergia, né, para diminuir a quantidade de histamina no nosso corpo, que justamente faz a gente ficar com o olho lacrimejando, o nariz entupido. Eles têm antitérmico, eles têm anti-analgésico, eles podem ter esses descongestionantes nasais. Normalmente eles são um combo de vários remédios ali e que vários desses remédios podem aumentar o ritmo cardíaco e aumentar a pressão arterial. Então, cuidado ao utilizar esses remédios em doses altas e de forma indiscriminada. E principalmente cuidado quando você conjuga esses remédios, porque eu sei que tem gente que tá gripado e aí toma antigripal, pinga essas gotas no nariz e aí toma também depois o ibuprofeno que estava com febre, não se liga que já tinha ali no remédio. Então é super importante, se você tá utilizando uma medicação que tenha vários remédios combinados, lembra sempre de ler o rótulo, observa qual é a dose do remédio, qual é a dose máxima do remédio em questão que você pode tomar por dia, isso é muito importante para a sua saúde. Outro grupo de remédios que tem que se ter um cuidado muito grande são os remédios para tratar disfunção erétil, como o Viagra e o Cialis, por exemplo. Eles podem causar alteração no ritmo cardíaco, podem causar uma queda abrupta da pressão arterial, inclusive podendo fazer interação com alguns outros remédios que a pessoa porventura tome. Pior ainda pode ser essa queda da pressão e pode causar outros problemas de ritmo cardíaco, de infarto do miocárdio para as pessoas que têm mais susceptibilidade. Então, se você está pensando em tomar esse remédio, é bem importante que você faça uma análise prévia antes com o seu cardiologista para ver se ele libera para você. Outro grupo de remédios com o qual a gente tem que ter um cuidado especial são os inibidores de apetite, sibutramina, anfepramona. Inclusive, normalmente eles nem são tão indicados
hoje em dia no tratamento para emagrecimento, né, como emagrecedores, justamente porque podem estar relacionados a muitos eventos cardíacos. Eles podem aumentar a frequência cardíaca, o ritmo cardíaco pode ser modificado, podem aumentar a pressão arterial e podem dar para a pessoa mais risco de desenvolver problemas e eventos cardíacos se ela já tem essa predisposição genética. Hoje em dia existem alguns remédios que são para emagrecer que não alteram tanto essa parte do ritmo cardíaco. Então lembra sempre de ir no médico para fazer o uso desses remédios e verificar se de fato você precisa tomar um remédio para emagrecer e se a sua questão talvez possa ser resolvida com atividade física, com uma alimentação adequada, com um bom sono, com o controle da ansiedade, que muitas vezes está relacionado ao comer excessivo. Então existem outras questões que você pode fazer para controlar o peso sem necessariamente ter que tomar um remédio para isso. Então talvez seja mais interessante partir para essa abordagem primeiro. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist de como emagrecer com saúde, com muitas dicas 100% naturais, que não vão atrapalhar o seu coração, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Inclusive, lembra que eu tenho um vídeo aqui bem legal também falando mais sobre como controlar um pouco essa vontade de comer excessiva, receitas que podem te ajudar a se manter mais saciado com menos calorias, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Outro grupo de remédios são os antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, por exemplo. Esses antidepressivos, eles aumentam o intervalo QT do seu exame de coração, do eletrocardiograma. Eles podem estar relacionados com mudança no ritmo cardíaco, com aumento da pressão arterial e eventos cardiovasculares. Então, mais uma vez, é super importante que você sempre tome remédio com orientação médica, com a prescrição médica, mediante uma avaliação própria de saúde sua do médico, antes de você começar a tomar qualquer tipo de remédio. Cuidado também com alguns suplementos de ervas que são vendidos para emagrecer, para detox, para melhorar o fígado, para melhorar até mesmo a saúde de uma maneira mais ampla. Muitos deles não têm regulamentação da Anvisa, muitos deles podem ter mistura de medicamento com suplementos, principalmente os que são vendidos fora e são importados. Os Estados Unidos não têm uma regulamentação muito grande com relação à comercialização e controle dos suplementos alimentares. Então pode ser que coloque algum tipo de remédio ali dentro que pode causar algum tipo de problema no seu coração. Então muito cuidado com qualquer tipo de mistura de suplemento para emagrecimento, isso pode ser muito perigoso para você. E lembra sempre, mais uma vez, né, que o caminho mais saudável da reeducação alimentar, como eu falei antes para você, e que existem alguns tipos de suplementos, digamos assim, que você pode tentar acrescentar que não vão fazer mal para o seu coração, como, por exemplo, a farinha de maracujá, a farinha de berinjela, o próprio psyllium. São alimentos que podem ajudar na saciedade, diminuir o colesterol, que ajuda o coração, podem ajudar, enfim, né, a melhorar essa questão do índice glicêmico da refeição, que vai ajudar a emagrecer. São suplementos naturais, você pode até mesmo fazer em casa, no caso do psyllium não, mas a farinha da casca de maracujá, de berinjela, são mais interessantes, vão dar bons resultados para você, sem dar problemas para o seu coração, muito pelo contrário. Então eu tenho vídeo deles aqui no canal, eu vou deixar aqui embaixo na descrição também. Cuidado também com aqueles suplementos pré-treino que muitas vezes podem ter ingredientes estimulantes, cafeína em altíssimas concentrações, muito maior do que você consumiria em termos de café, porque isso pode colocar a saúde do seu coração em risco. A gente sabe que a cafeína em excesso pode dar sérios problemas de saúde, podendo até mesmo levar ao óbito em quantidades excessivas. Então é muito importante você sempre observar o rótulo, tomar a dose que o fabricante pediu e nunca exagerar, né? Lembra sempre que esses suplementos que mexem com essa parte metabólica, que mexem com a frequência cardíaca, que deixam você mais animado, podem mexer com o coração e isso pode ser perigoso para você. Qualquer dúvida, fala sempre com o seu médico ou o seu nutricionista que te conhece aí na sua cidade para verificar se o suplemento que você quer consumir é um suplemento seguro, indicado para você ou não. Outro grupo de remédios que a gente tem que ter cuidado se já tem algum problema cardiovascular são os antibióticos fluoroquinolonas. Eles podem aumentar o intervalo QT do eletro, mais uma vez, que é perigoso para você, e podem levar a riscos de outros eventos cardiovasculares bem sérios. Inclusive, para algumas pessoas que têm condição de saúde específica ou questões genéticas associadas, eles podem levar, inclusive, ao aneurisma da aorta, que é uma condição de saúde super grave, uma urgência médica. Então, claro que, mais uma vez, né, antibiótico a gente nunca deve tomar por conta própria. Inclusive, muita gente, infelizmente, ainda tem essa mania, né, de sobrou um antibiótico aqui que meu marido usou pra não sei o quê, uma amiga minha se deu bem com esse remédio, vou tomar o finzinho dele. Isso pode ser perigoso para você, além de poder causar resistência à bactéria. Então, nunca tome antibiótico por conta própria, porque não só para o coração, mas para sua saúde de uma maneira mais ampla, pode ser perigoso para você. Outro grupo de remédios que pode levar a esse problema cardiovascular e eventos cardiovasculares
são os corticoides, os corticosteroides. Então, eles sempre também devem ser tomados com orientação médica, com começo, meio e fim. Eles podem levar a retenção de líquido, a retenção de sódio, aumento da pressão arterial, podem levar a dislipidemia no sangue, podem aumentar a quantidade de gorduras no sangue e podem levar a eventos cardiológicos quando utilizados de forma indiscriminada e por muito tempo. Alguns exemplos são a prednisona, a dexametasona, e a gente vê que como são remédios que, diferente dos antibióticos, precisam de receita, mas não tem retenção da receita, muita gente compra, né? Como se fosse remédio de venda livre, mas não é. E aí toma por conta própria. Tô com uma dorzinha no joelho, fica tomando corticoide. Tô com o nariz muito entupido, fica tomando corticoide. Tô com uma tosse que não passa, fica tomando corticoide. E sem controle, sem, enfim, né, dosagem correta, adequada para aquela situação específica. O corticoide ele tem que ter um começo, meio e fim, a não ser que você faça uma terapia para imunossupressão e que aí com certeza eu sei, né, que você vai estar tendo acompanhamento de perto do seu médico justamente para verificar essas questões que eu falei. Então, mais uma vez, não se automedique que isso pode ser perigoso para você. Outro grupo de remédios que você tem que ter cuidado são os antipsicóticos, como o haloperidol, por exemplo. Esses remédios podem modificar o ritmo cardíaco, podem levar a eventos cardiovasculares, podem aumentar o risco de problemas cardíacos, até mesmo de infarto em pessoas que já têm uma predisposição genética. Esses remédios também podem modificar o metabolismo lipídico, aumentar a quantidade de gordura no sangue, que a gente sabe que é um fator de risco para doenças cardiovasculares, e podem estar relacionados à morte súbita também. Então, mais uma vez, é super importante que você faça uso desses remédios sempre com orientação médica. Ia te falar de uma questão em comum que todos eles têm, que acaba sendo perigosa, né, para essa questão do nosso coração, da saúde cardiovascular, que na verdade é o uso indiscriminado desses remédios sem orientação médica e muitas vezes uso concomitante de vários remédios que têm o potencial de causar problema cardiovascular sem o conhecimento do médico. Gente, remédio é uma coisa muito importante, ele mexe com a fisiologia do nosso corpo, ele mexe muitas vezes alguns com ritmo cardíaco, com secreção hormonal, com o nosso metabolismo, com a parte neurológica. Então a gente tem que tomar os remédios sempre com orientação médica. E começo, meio e fim. Os remédios não são pra gente ficar tomando de forma contínua para tratar um sintoma. Se você tá com um problema de forma recorrente e não tá melhorando, ao invés de ficar tomando vários remédios, às vezes mais do que um para aquilo, é importante que você vá ao médico e descubra a causa dele. Isso é muito importante para a saúde do seu coração e para a saúde de uma maneira mais ampla. O problema também é a combinação desses remédios e outros, né, que eu não falei todos aqui. Existem outros remédios que fazem mal pro coração também, sem o seu médico saber. Então, às vezes a pessoa tá resfriada, toma um antigripal, continua mal, gotinha no nariz. Então, já toma um outro antidepressivo, talvez dessa classe que eu falei pra você que é mais complicada. Então, acaba fazendo uso de várias medicações sem o médico saber, em doses altas e por muito tempo, e tudo concomitante, né, ao mesmo tempo. Então toma muito cuidado e, mais uma vez, eu não me canso de falar, cuidado com a automedicação. Esse é um ponto muito importante para você seguir, mas também é muito importante que você cuide da saúde do seu coração no seu estilo de vida. Então ter uma boa alimentação, controlar o estresse é muito importante. Fazer atividade física e sair do sedentarismo, dormir bem, tudo isso melhora a saúde do seu coração. Eu tenho uma playlist aqui com muitas dicas para melhorar a saúde do coração, das artérias, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Eu tenho uma outra playlist bem legal falando mais sobre outros remédios e a relação deles com a nutrição, com a saúde, com o estômago, com o intestino, e vou deixar isso aqui embaixo, né, na descrição. Me conta aí se você faz uso de algum desses remédios, se você faz por conta própria com acompanhamento médico, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!